Voltamos ao nosso espaço estúdio Labiclelo Digital e agora nós temos um tema super interessante que eu particularmente gosto bastante. E nós temos nada mais e nada menos que melhor para falar sobre isso, Dr. Ricardo Amore. Doutor, muito obrigado pela palestra sensacional, por ter aceito o convite de palestrar no nosso congresso. Para a gente é uma honra tê-lo conosco. E vamos falar um pouco a respeito então de higienização, certo? Perfeito, Armando, muito obrigado. Agradeço imensamente, primeiramente, a estrutura do Congresso do CONON 2018, que abriu um espaço na grade para que a gente pudesse voltar à base, voltar à essência. É um congresso tão famoso, com gente tão importante, conversando sobre cerâmicas, sobre moldagem, trabalhos digitais, tudo que a odontologia estética do momento precisa. Abrir um espaço para a gente voltar para a nossa base, nossa essência, Armando, que é tratar da prevenção de uma forma tão importante quanto a melhor restauração, seja ela direta ou indireta. Vale a ideia de que se nós fizermos a melhor prevenção, talvez não precisemos nos preocupar um dia com a melhor promoção. É o conceito que os principais países do mundo que atuam de uma forma preventiva e eficiente conseguiram trabalhar, levando a higienização de uma forma tão importante. Isso serve para mim também. Com 30 anos de odontologia, trabalhando nessa área, eu faço reabilitação como mestre, doutor, especialista na área de dentística, trabalhando com reabilitações com resinas compostas e cerâmicas também. Encontrar uma forma de verdadeiramente levar o conceito de prevenção, restauração e preservação ao limite, porque eu só vou conseguir oferecer um resultado com as cerâmicas bonitas que nós temos para trabalhar hoje, se a gente considerar a prevenção, a higienização no mesmo nível desse. E agradeço demais ao público que permaneceu, já agora com o horário avançado, permaneceu até o final, para conversar um pouquinho também sobre higienização e a melhor forma que a gente tem para preservar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Que ótimo, doutor. Doutor, nós queríamos falar a respeito dessa sua participação em diversos eventos, levando esse tema que é tão essencial. E ao ver dúvidas, seja do congressista, seja do profissional dentista, em relação ao tema, que diagnóstico o senhor consegue passar que pode ser visto hoje da necessidade do profissional ter isso como algo essencial e a sua devida importância ser sempre estabelecida? Sim. A odontologia brasileira hoje, ela, principalmente na área da pesquisa e extensão, nós somos considerados hoje o segundo do mundo em artigos publicados e também no fator de impacto, ou seja, revistas importantes para publicar as nossas pesquisas. Fora o campo da pesquisa, o campo da odontologia prática, a odontologia clínica, que é o foco principal do CONON, né? Atingir o clínico que faz consultório particular. Nós temos trabalhos fantásticos e a odontologia brasileira sempre foi muito elogiada. Mesmo aqui, nós temos participantes internacionais, né, com um professor ucraniano muito famoso, e a primeira coisa que chega no congresso é destacar a importância, a habilidade do brasileiro. E essa habilidade para restaurar de forma direta ou indireta também precisa ser considerada como habilidade para prevenir. Dessa forma, nós vamos conseguir reduzir índices alarmantes que nós ainda temos quanto à cárie e a doença periodontal. São duas doenças, duas epidemias mundiais que isto até é uma coisa, de certa forma, triste um pouco para a gente, porque são doenças que nós conhecemos tudo a respeito, que nós não precisamos de medicamento para tratar, nós precisamos puramente da higienização, e acho que com a parceria do CONON e dos palestrantes, a gente conseguiu levar essa ideia à frente, para que a gente volte naquele momento de preparar o paciente para a melhor prótese, preparar o paciente com a melhor higiene, entregar a melhor prótese, a melhor cerâmica, hoje entregar também parceria com a higiene dental, que é fundamental. Que ótimo. A gente vê que existe hoje a demanda do profissional enxergar além do que se pode ver, e assim dizer até mesmo o tema da higienização. O senhor acredita no equilíbrio exatamente disso, do processo seja da prótese, seja do trabalho que a gente conhece como convencional, e a higienização como um bem que não só precisa, mas deve andar em conjunto e assim assumir o seu papel fundamental, como o senhor mesmo citou? Sim, Armando, não tenho a menor dúvida. Olha, os países do mundo que tratam com maior respeito e com maior relevância a cárie dental e a doença periodontal são os escandinavos.
Países como Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia e Noruega, eles não realizam 3% de odontologia restauradora, ou seja, não há 3% de cárie. Nada. Como se consegue isso? Não precisa de um remédio especial, como a gente acabou de São comentar. números surpreendentes, São né? números impressionantes. É de uma disciplina que serve como foco para todo mundo. Os países que enxergam isso e que estão migrando, como por exemplo os germânicos, que incluem a própria Alemanha, os suíços e os austríacos, associado aos melhores materiais de higiene que nós temos hoje. Quer dizer, as escovas estão melhores de uma forma geral do mercado, mas nós conseguimos cerdas hoje 5 vezes mais finas do que o nylon. Com isso, conseguimos pensar em higienização de forma traumática e com a participação do profissional, de forma motivacional, de uma forma que a gente mude um conceito antigo que existia, de que quando há dor, que se fazia a extração, né? De que se usava até os argumentos para ameaçar as crianças, como: se você não se comportar, vou te levar ao médico, vou te levar ao dentista. Não cabem hoje num conceito de prevenção em todos os campos. Então eu diria que dentro da odontologia, medicina, enfermagem, nutrição, eu acho que todas as áreas médicas têm um conceito maior de promoção de saúde. Associado aos bons materiais que nós temos hoje, nós estamos conseguindo estender à população uma ideia de eficiência, atraumaticidade e motivação. Que satisfação que nos dá, Armando, quando o paciente retorna ao paciente e não diz que é por causa de uma dor, que é para fazer a manutenção, a preservação dos seus trabalhos. Isso não tem preço para nós. Para manter um fluxo. Doutor, é exatamente isso que eu queria falar sobre ferramentas. Se nós falamos de moldagem, nós estamos falando hoje de Tri-Shape, scanner. Se nós estamos falando de higienização, qual a sua dica de ferramenta? Higienização. Nós temos um caminho, vários recursos para se utilizar. O mais conhecido do público sempre foi escova, creme dental e fio dental. Nós temos hoje escovas que chegam até ser 5.000 cerdas, mais precisamente, 5.460 cerdas por escova, para que ela funcione mecanicamente. Se eu tenho uma maior área, eu tenho maior campo de atuação. Além disso, eu preciso que ela seja extremamente fina. Então as cerdas hoje chegam a ser 5 ou 6 vezes mais fina do que o nylon que foi usado a vida inteira. Então nós temos uma tecnologia de ponta para que o paciente consiga uma higienização mais efetiva, mais eficiente e a traumaticidade. Se eu tenho um grande número, eu tenho uma higienização melhor da placa bacteriana, que nós chamamos hoje de uma forma mais completa de biofilme. E se elas são macias, eu consigo pensar a médio e longo prazo e uma higienização eficiente e atraumática. Os cremes dentais têm variado muito. Nós temos os cremes dentais que trabalham na linha dos antimicrobianos. Temos cremes dentais que trabalham com agentes enzimáticos. Os cremes dentais podem ter ou não flúor de acordo com a indicação aqui do profissional responsável. É o dentista que vai dizer se ele deve receber o flúor ou não. Nós seguimos a filosofia de que o flúor é extremamente importante, principalmente em um país como o Brasil, onde a penetração que ele tem, o alcance em massa da periferia, através da água fluoretada, pode atingir um grande espectro de pessoas que não recebem uma higienização, uma orientação eficiente de higienização. Ele é muito importante nisso. E para associar a eficiência do fio dental, nós hoje temos também instrumentos mais adequados para isso, como as escovas interdentais, que têm um tamanho certo para os pacientes que têm saúde, um tamanho certo para os pacientes que já têm a doença periodontal e até mesmo 4 ou 5 tamanhos para aqueles nossos pacientes que tiveram já o recurso da implantodontia. Então nós podemos hoje trabalhar com eficiência para o paciente que tem saúde e precisa e quer melhorar, para o nosso paciente com a doença periodontal e para o nosso paciente que já recebeu o implante. Então estamos trabalhando num espectro muito grande, com uma grande associação de instrumentos, de ferramentas, atingindo principalmente os pacientes com médio e alto risco de cárie, que é o nosso objetivo. E às vezes chega a parecer até estratégia comercial, mas não é. De fato, esses diferenciais hoje que a gente vê e conta com empresas que estão aí competitivas no mercado, um exemplo dela é a Curaprox, que é uma empresa realmente comprometida com trazer o resultado para o seu cliente, para o público no geral. A gente vê que esses índices alarmantes que o Brasil conta hoje com esses diversos, como o senhor citou no início, casos
que chega a ser um assunto muito delicado, porém não é explorado de forma como deveria de ser. E no Conan a gente teve essa preocupação de poder colocar assuntos altamente relevantes, mesmo que a gente pudesse talvez explorar isso ainda mais de outras formas, como nós estamos fazendo aqui. Qual é a sua mensagem para o profissional que ainda não consegue enxergar isso como uma ferramenta, como comentado, para poder trazer melhores resultados e resultados mais eficazes para o seu paciente? Boa parte da palestra dediquei um bom tempo, na verdade, ao conhecimento, à lembrança, né, já que estávamos tratando com profissionais já. A lembrança que não há saúde geral sem saúde bucal. Os principais congressos do mundo hoje, e isto quando emplaca, leva de 3 a 5 anos, os principais congressos do mundo hoje focam na ideia de que um dente limpo não fica doente. A segunda ideia, que não há saúde geral sem saúde bucal, irmã. Doenças do corpo todo, uma doença que alarma, que preocupa todo cirurgião dentista, por exemplo, a endocardite bacteriana, que é a inflamação, infecção de uma membrana que recobre as válvulas do coração, por exemplo, um paciente predisponível, com predisposição a essa doença, essa ocorrência. Uma infecção, uma bactéria da boca que cai na corrente sanguínea, pode levar a uma endocardite bacteriana, uma doença muito séria, que mata em um grau muito elevado. Dados científicos recentes, de aproximadamente 3 anos, mostram 40% dos pacientes internados com endocardite bacteriana, sabe qual era o problema principal? Falta de higiene bucal. 60% dos pacientes internados com infecção hospitalar, que nós chamamos de pneumonia nosocomial, durante o processo de intubação, Armando, as bactérias da boca são levadas para o pulmão. 60% dos pacientes internados em uma UTI com infecção hospitalar, o foco principal era que não tinham boa higiene bucal. Então, indo direto ao assunto da ideia de saúde, que não há saúde geral sem saúde bucal, nós precisamos olhar para esse cenário todo. Como alguns profissionais costumam dizer, nós somos dentistas de corpo, assim como a medicina também é médico de boca. Então não há separação de cabeça, corpo, pescoço. Tudo isso está, mais do que evidentemente, integrado, e a saúde geral é altamente dependente da saúde bucal. Esse acho que é o argumento principal para a gente tratar as nossas profissões da área da saúde como promoção de saúde, que é que todo profissional da área deve saber fazer. Exatamente. Doutor, eu queria agradecer a sua participação novamente, dizer que sua palestra foi realmente super interessante, supriu todas as expectativas. Agradecer a sua participação no nosso congresso e espero que essa seja a primeira de muitas. Amém. Que assim seja, Armando. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, estendendo a ideia. Eu abri a palestra dizendo isso, venho aqui para estender a ideia de saúde, de promoção de saúde, higienização a todos os níveis. Agradeço mais uma vez a organização do CONON, ao laboratório do Clélio, pela oportunidade para poder trazer prevenção dentro de um evento tão importante. E mais uma vez, muito obrigado. Nós temos uma pergunta por ali. Eu entendo que, olha, a ideia central de prevenção, ela sempre vai passar. Prevenção de cárie dental e doença periodontal, vamos assim imaginar, dentro da dentística, principalmente a ideia da cárie dental. Ela sempre vai nos fazer olhar para o controle do açúcar sacarose, que é um dos fatores etiológicos mais importantes. Isto não é um caminho fácil. Esses escandinavos que eu citei há pouco, por exemplo, a Suécia investe demais na higienização. Eles consideram lá o sábado como o dia do açúcar, Armando. Então, eles evitam comer o açúcar a semana inteira e concentram o sábado como o dia do açúcar. E aí você pensa, bom, chegou meio-dia, vou comer o açúcar. Ao degustar aquele alimento, você percebe um gosto diferente.
que é outra condição importante para se fazer, a substituição do açúcar-sacarose. Nós temos açúcares menos cariogênicos e menos agressivos por corpo, como frutose, a glicose, maltose, lactose, que são eficientes também em adoçar, a ideia de adoçar, só que muito mais saudáveis para o corpo e principalmente para a boca. De todos os açúcares, a sacarose é o mais agressivo deles, é o mais aderente à superfície do dente, é o mais solúvel na superfície do dente. Já que culturalmente é muito difícil para nós, dentro de um consultório, mudar a ideia de alimentação. O máximo que a gente consegue fazer, eu diria para você, é orientar um paciente a fugir dos intervalos de refeição, onde a sacarose é mais crítica, então não alimentar sacarose metade da manhã, metade da tarde para dormir, deixar eventualmente como sobremesa, são momentos onde a salivação está mais intensa, almoço, janta, por exemplo. Mesmo assim, Armando, a substituição cultural do açúcar é muito difícil. Então, onde o brasileiro tem que investir com muito cuidado, na higienização, porque se nós não tivermos restos de alimentos, principalmente a sacarose, como eu tenho abordado, nós não teremos a bactéria se alimentando desse açúcar, fermentando e produzindo ácido que efetivamente é quem, entre aspas, fura o dente de uma forma não técnica, uma forma técnica, provocando a cárie dental. Este é um caminho direto. A relação do preço, ela é uma relação que merece atenção, evidentemente, mas eu nunca gostei, não gosto da ideia de nós estendermos à população mais carente uma escova que não funciona. Até pouco tempo, né, eu diria, foi uma mudança do secretário de saúde, Gilberto Pucca, porque a nossa cesta básica não recebia creme dental e escova de dente. Foi uma mudança no governo dele, durante o período que ele passou, onde esses, primeiro o creme dental, e aí nós pedimos, Gilberto, por favor, não se esqueça da escova dental. E aí colocou a escova dental também para fazer parte da cesta básica. Só que inicialmente essa escova era uma escova de 500 cerdas. É uma escova pouco eficiente e muito traumática. Foi com muita briga, muita briga não, porque é um profissional responsável da área, que nós conseguimos, olha, vamos levar a população, mesmo carente, aos necessitados, mesmo sabendo que encarece um pouquinho mais no item, levar a ideia de uma higienização melhor, e depois foi isso, nós conseguimos já uma cerda, ou a colocação de uma escova com 1.300 cerdas. Então, a ideia não é apenas de doar, já que vamos doar, oferecer um instrumento melhor para uma higienização verdadeiramente efetiva. E a gente deve considerar como efetiva aquela que remova a placa bacteriana e que não traumatize o esmalte, que mesmo muito duro, ele é arriscado ao longo da vida. E principalmente o tecido gengival, que ao longo da vida vai sendo estimulado a apresentar recessões. E a escova, a ação mecânica disso é muito importante. Paralelamente ao instrumento, o que o paciente nosso tem para fazer? Procurar o seu dentista pedindo a ele, por favor, eu nunca recebi uma orientação de higienização, ou se eu recebi, eu gostaria que o senhor verificasse se a minha higienização está eficiente, tá? Porque o que a gente percebe muito também é, o paciente realiza escovação horizontal, ele pula vários dentes e é importante ter uma sistemática de higienização, um papel fundamental do profissional. Então, falando ao profissional, para a gente completar esta ação, o profissional deve voltar à sua origem, não esquecer de forma alguma, ensinar, orientar higienização em todos os níveis, dentro de cada disciplina ou aberto a toda a população de uma forma geral. A você, público leigo, paciente, procurar o seu dentista pedindo a ele, por favor, eu quero cuidar da minha boca, quero melhorar a minha higienização para que eu não tenha essas doenças com índices tão alarmantes. Verifique se a minha higienização está correta e, por favor, me ensine o jeito correto de fazer, porque é muito importante esta parceria. Paciente, cirurgião, dentista, sendo encarado realmente como uma parceria. Isso é importante, Armando. Exatamente, doutor. Então, muito obrigado, doutor, pela sua participação novamente, em nome da diretoria do LabClélio Digital e Comitê de Organização. Agradecer pela sua participação no nosso congresso e aqui no Espaço Estúdio. Agradeço muito mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos os presentes.